Glória a Deus. Crianças de 2 a 12 anos, as crianças ficam olhando para mim assim com os olhos vidrados. Será que ele não vai fazer? Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vocês notaram algo diferente nesse casal que apareceu no vídeo aí? Eu notei algo diferente neles. Não sei se é como se eles não fossem só mais namorados, né, agora? Glória a Deus, agora já são marido e esposa, é? Já são casados, eita. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos felizes. Quem está feliz essa noite? Estamos felizes pelo que o Senhor já fez até aqui, não é verdade? Mas eu tenho certeza que Deus não quer parar por aqui. Tenho certeza que Deus quer fazer mais nessa noite. Então, se você já se entregou até aqui, que você se entregue ainda mais. Se você já abriu o seu coração para o Senhor Jesus, que agora você abra ainda mais. Se você já o adorou, que você continue adorando e adore ainda mais. Se você já orou até aqui, não pare de orar. Continue orando para que Deus fale aos nossos corações. Esse é sempre o meu desejo, é que Deus fale ao coração de cada um de vocês. Amém? Queria aproveitar que quarta-feira passada foi dia Dia dos Namorados, para falar sobre um casamento, um tipo de casamento que está virando moda. Está virando moda, mas é um tipo de casamento muito estranho. Na verdade, o mais estranho do qual eu já ouvi falar em toda a minha vida. Eu já ouvi falar de casamento entre pessoas de idades muito diferentes. Eu já ouvi falar sobre casamentos entre pessoas de classes sociais muito diferentes. Já ouvi falar até de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Parece que existe. Porém, de todos esses, o mais estranho foi um tal de casamento sologâmico. Sologâmico, pastor? É quando a pessoa casa com ela mesma. Esse tipo de casamento tem sido muito frequente em outros países do mundo. Em vários países isso já tem acontecido bastante. Mas aqui no Brasil, aconteceu pela primeira vez no mês de maio, mês passado, em que uma mulher de 38 anos, que mora em Belo Horizonte, casou com ela mesma. Com direito a tudo. Vestido de noiva branco, entrada, convidados, buffet para 100 pessoas, coquetel e votos. E como eram os votos, pastor? Os votos, ela dizia, olhando para um espelho, no qual ela se comprometia a amar a si mesma pelo resto da vida. Algumas pessoas acharam estranho, outras criticaram. É uma perda de dinheiro, é uma perda de tempo, poderia ajudar outras pessoas. Mas não duvide, se isso se tornar cada dia mais comum. Infelizmente, o foco em si mesmo é uma das características mais notórias dos nossos dias. Cada dia mais, as pessoas estão mais voltadas para si mesmas. Porém, essa não é uma característica nova. Pelo contrário, desde quando Adão e Eva pecaram, o ser humano tem tido essa característica de olhar sempre para si mesmo, de ser egoísta, de ser egocêntrico. O próprio povo de Deus,
em todas as páginas das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, se demonstra como um povo egocêntrico, um povo egoísta que luta para não ser, mas muitas vezes o é. Inclusive, a passagem na qual nós iremos meditar hoje mostra essa característica. Então eu já peço que você abra as Escrituras no livro de Números, capítulo 32. Livro de Moisés, livro de Números, capítulo 32. Os irmãos não precisam trazer água para mim, porque já tem aqui, tá bom? Obrigado. Números, capítulo 32. Aqui nesse capítulo nós vamos encontrar duas atitudes das quais a Bíblia fala bastante. Duas atitudes das quais a Bíblia tem muito a dizer e que são muito comuns nos nossos dias. Qual a primeira atitude da qual esse capítulo fala, pastor? A primeira é o egoísmo. O egoísmo de duas tribos. Vamos ler os versos de 1 a 15. Números capítulo 32, versos de 1 a 15. Eu queria que antes da leitura você desse um glória a Deus bem forte. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade, e viram a terra de Jazé e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés, e ao sacerdote Eleazar, e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, Dibon, Jazer, Ninra, Esbom, Eleale, Seban, Nebo e Beon. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos mercê aos teus olhos, desce esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faças passar o Jordão. Resposta de Moisés, verso 6. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à guerra, e ficareis vós aqui? Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram vossos pais, quando os enviei de Cádiz Barneia a ver esta terra. Chegando eles até o vale de Escol, e vendo a terra, descorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou, dizendo: certamente os varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefoné o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fez-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor. Eis que vós, raça de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para aumentardes ainda o furor da ira do Senhor contra Israel. Se não quiserdes segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto, e sereis a sua ruína. Somente até aqui por enquanto. Pai, nós te louvamos pelo teu amor. Nós te louvamos, Senhor, pela tua misericórdia. Nós te louvamos, Senhor, pelo teu poder e pela tua palavra, Senhor, a qual acabamos de ler agora. Senhor, não passamos de pó, não passamos de vermes, nada somos e nada merecemos. Mas somos carentes, Senhor, de ouvir a tua voz. Então, tão somente tem misericórdia do teu povo, Senhor. Fala conosco e nos transforma. Senhor, que todos nós sejamos canais, através dos quais o Senhor se manifesta nesta terra. Esse é o nosso desejo e a nossa oração. Toma de conta deste lugar. Toma de conta dos nossos corações. Toma de conta, Senhor, das nossas mentes. Senhor, que o inimigo não tenha espaço
em nosso viver. Senhor, que ele não tenha espaço em nosso pensar. Senhor, que ele não tenha, Senhor, espaço neste lugar, mas que este lugar e estas vidas sejam totalmente devotados ao Senhor e a tua palavra. É o que eu peço e agradeço agora, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Egoísmo vem de ego, eu, e ismo, que poderia ser traduzido como dedicação. Egoísmo, então, nós poderíamos dizer que é a dedicação a si mesmo, a dedicação a si próprio. E é exatamente isso que nós vemos essas duas tribos de Israel fazerem. Lembra que o povo de Israel, em números, está caminhando para a terra prometida. E agora eles estão mais perto do que longe. Só que antes de atravessarem o Jordão, duas tribos de Israel contemplam uma terra que já havia sido conquistada. E essa terra ela é muito boa, muito propícia para a criação de gado. E de fato, os historiadores dizem que do lado de cá do Jordão era uma terra muito propícia para a criação de gado. E aquelas duas tribos tinham bastante gado. Então o que é que elas fazem? Elas veem aquela boa terra, na visão delas é uma terra boa para elas, e elas decidem: Moisés, nós não queremos mais prosseguir. Moisés, nós não queremos mais ir adiante. Nós encontramos uma terra boa. Permite que nós fiquemos aqui. Permite que essas terras que já foram conquistadas sejam nossas. Nós não queremos mais nada lá em Canaã, porque nós achamos uma terra boa para nós aqui. Então o que aquelas duas tribos estavam fazendo era buscarem algo que era bom para elas. E aí você pergunta, pastorzinho, e o que é que tem errado nisso? Todo ser humano não busca algo que é melhor para si? Em que a atitude dessas duas tribos está errada? E eu queria dizer para você que o egoísmo nem sempre parece algo ruim. Na verdade, o egoísmo muitas vezes tem a aparência de coisa boa. Não, eu estou buscando o meu melhor. Eu estou buscando o que é melhor para mim. Se você perceber, a linguagem das duas tribos chega a ser até uma linguagem piedosa. Eles usam o nome do Senhor. Eles tratam com respeito Moisés. E muitas vezes o egoísmo ele vem camuflado de piedade mesmo. Não, eu só estou fazendo o que eu acho que Deus está me dirigindo. Então muitas vezes o amor próprio, ele vem camuflado. Ele vem disfarçado até de amor a Deus e de amor ao próximo. Mas eu queria dizer para você o que o egoísmo realmente é. Eu queria dizer para você o que o egoísmo realmente faz. O egoísmo, em primeiro lugar, despreza. O egoísta, muitas vezes sem perceber, ele despreza. Ele despreza quem, pastor? Primeiramente, ele despreza o seu próximo. Despreza o seu próximo. Essas duas tribos estavam aqui, vendo uma boa terra, dizendo, essa terra é boa para a gente. Vamos ficar aqui mesmo. Ok. E eu pergunto para vocês, e as outras 10? Vocês acharam a terra boa para vocês, não foi? E os outros? Será que os outros vão achar uma terra boa para eles também? Será que os outros vão conseguir conquistar a terra de Canaã também? E aí eles poderiam até ter dito, pastor, aí é cada um por si.
Cada um que se vire. Falou o egoísta. O egoísta é assim, cada um por si. Cada um que se vire. Eu conquisto o meu e você conquista o teu. Essa foi a atitude deles. Eles não olharam para os outros, que não haviam conquistado terra nenhuma ainda. Estavam do lado de cá do Jordão, tinham que atravessar o Jordão, tinham que vencer os inimigos, e eles não estavam nem aí. Então o egoísmo despreza o próximo, está nem aí para o próximo, mas o egoísta também despreza, sabe quem? O Senhor. E o pior é isso. O egoísmo despreza o Senhor. Qual era o plano de Deus para Israel? O plano de Deus para Israel era que eles conquistassem a terra prometida. Cadê o plano de Deus? Eles se preocuparam com o plano de Deus para eles? Quiseram nem saber. O egoísta não está nem aí para os planos de Deus para ele. Ele só quer saber dos planos dele mesmo. Tá certo, pastor? O egoísmo despreza. Só isso? Não. O egoísmo destrói. Você pensa que está construindo algo? Tá não. Você está caminhando para a destruição. A resposta de Moisés mostra isso. Moisés fica injuriado. Moisés fica irado. Como é que é? Qual era o medo, qual era o receio de Moisés? Era que se duas tribos decidissem parar ali, o que poderia acontecer com as outras 10? Vão desanimar os outros 10. As outras 10 tribos. E se as outras 10 tribos desanimassem, elas iam querer fazer o que o povo antigo já tinha feito. Desistir de ir para a terra prometida. E se o povo desistisse de ir para a terra prometida, Deus ia fazer o quê? O que foi que Deus fez no passado, quando o povo disse, vamos voltar para o Egito? Deus destruiu o povo. Deus disciplinou o povo. O egoísmo destrói, eu pergunto para você, destrói quem? Ele destrói quem está ao redor dele, e não apenas isso, destrói ele próprio. O egoísmo pode destruir você. O egoísmo pode destruir aqueles que estão ao teu redor. A pergunta é, será que o povo vai cair nessa cilada de novo? Será que o povo vai cometer esse erro novamente? Antes da gente ver o que foi que o povo fez, como as duas tribos reagiram à repreensão de Moisés, deixa eu perguntar para você. Será que você não está tendo uma atitude egoísta na tua vida? Será que você não está tomando decisões que desprezam o teu próximo e o plano de Deus para a tua vida, e que parece que vai dar certo, mas na verdade só vai trazer destruição? Será que você não está sendo egoísta em alguma decisão que você está tomando de alguma forma? Como é que o povo reage a isso? Vamos ler os versos 16 a 24. Então, depois que Moisés repreende, verso 16 diz: então se chegaram a ele e disseram as mesmas duas tribos: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças, porém, nós nos armaremos, apressando-nos adiante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra.
não voltaremos para a nossa casa, até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porquanto já temos a nossa herança deste lado do Jordão ao oriente. Então Moisés lhes disse: se isto fizerdes assim, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra estiver subjugada perante o Senhor, então voltareis e sereis desobrigados para o Senhor e perante Israel, e a terra vos será por possessão perante o Senhor. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Edificai vós cidades para as vossas crianças, e currais para as vossas ovelhas, e cumpri o que haveis prometido. O que é que nós vemos aqui? Nós vemos uma atitude egoísta, agora nós vemos uma atitude contrária. Agora nós vemos o altruísmo das duas tribos. Nós vemos o que, pastor? O altruísmo. Repita comigo. Altruísmo. Essa é uma palavra pouco usada, mas o significado dela é muito fácil. Alter, outro. Ismo, dedicação. Altruísmo, então, é você se dedicar aos outros e não apenas a si mesmo. É você se preocupar com as lutas dos outros, com as guerras dos outros, com os problemas dos outros, com a situação dos outros, e não apenas com você mesmo. Agora eles demonstram uma atitude altruísta. Eles dão um passo além. Agora eles olham para os seus irmãos. Agora eles não apenas decidem que vão guerrear, mas eles também decidem que vão estar à frente das 10 tribos. Isso é ter uma atitude altruísta. E para ilustrar, eu queria perguntar, quem aqui já assistiu um filme que está sendo muito falado? O nome dele é, deixa eu ver aqui, Vingadores Ultimato. Quem já assistiu? Levanta a mão. Quem já assistiu? Algum tempo atrás, uma amiga minha falou comigo, dizendo que não gosta de filmes de heróis. Não gosta de filmes de heróis porque é muita invenção, blá, 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 blá. E eu disse para ela, pois eu gosto. Eu gosto, eu fui assistir, e eu vou te explicar por que eu gosto. Nesse filme específico, eu não posso dar muitos detalhes, porque ainda está em cartaz, e eu não vou dar spoiler. Mas nesse filme específico, o que é que eu vejo? Eu vejo heróis cheios de falhas, cheios de defeitos, cheios de diferenças, mas que se unem em um propósito só para enfrentar um inimigo que é comum a todos. Então, o que esse filme... Eu me emociono até com o trailer desse filme. Eu estou muito sensível esses dias, viu? Ontem eu fui assistir o trailer, com o Tiaguinho eu virei o rosto, e começou a descer lágrimas dos meus olhos. Pastor besta, né? Mas sabe por quê? Porque o filme mostra exatamente isso. O filme mostra... O filme mostra heróis preocupados não em salvar a si mesmos, mas em salvarem os outros. E quem assistiu o filme sabe que é exatamente isso que acontece. Né? Inclusive, no discurso do herói líder, que é o Capitão América, ele fala algumas coisas para os outros heróis, e uma das frases que até hoje marca muito o meu coração é: cuidem uns dos outros. Impressionante isso. Cuidem uns dos outros.
E é exatamente isso que as duas tribos agora decidem fazer. Depois que Moisés... Essa parte do choro é brincadeira. Depois que Moisés briga com eles, dá um carão neles, aí eles dizem, não, Moisés, então, agora vai ser o seguinte, nós vamos preparar aqui uma casa para os nossos filhos, para as nossas mulheres, mas nós vamos nos armar, nós vamos nos apressar, e nós vamos guerrear com vocês as guerras de vocês. Nós já temos a nossa terra aqui, mas nós não queremos mais saber disso. Agora o nosso objetivo não é apenas a nossa terra. Agora o nosso objetivo vai ser a terra de vocês, vai ser a luta de vocês, vai ser a guerra de vocês. E eles não apenas decidem guerrear com o povo, como eu disse. Eles tomam a decisão, nós não apenas vamos nos juntar a vocês nas guerras de vocês, nós vamos ficar à frente da batalha. Se tiver que morrer, quem vai morrer? Somos nós. Então agora eles não estão mais preocupados com eles mesmos. Agora eles estão preocupados com os outros. Talvez para algumas pessoas isso é besteira. Pastor, mas que besteira? Negócio de altruísmo? Pastor, o que importa mesmo, sabe o que é? É a minha comunhão com Deus. O que importa é eu estar bem com Deus. O que importa é o meu relacionamento com o Senhor. Vai nessa. Uma vez perguntaram para Jesus, Jesus, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu, amarás o teu próximo acima de todas as coisas. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Um me perguntou, qual o grande mandamento na lei? Jesus respondeu, quais os dois? Sabe por quê? Porque não tem como separar o amor a Deus e o amor ao próximo. Não tem como você dizer que ama a Deus se você não ama ao seu próximo. Não tem como você dizer que está bem com Deus se você não está bem com teu irmão ou com a tua irmã. Não tem como. A Bíblia está cheia de mandamentos referentes ao nosso relacionamento com o outro. Pastor Roberto ontem pregou sobre isso nos jovens. E ele lembrou um dos mandamentos mais difíceis das Escrituras. Considere cada um os outros superiores a si mesmo. Eu devo considerar o meu irmão, a minha irmã, como mais importantes do que eu. Isso vai além da nossa carne. A nossa carne não quer isso. É só Deus que pode nos transformar desta maneira. Então isso não é besteira. Amor ao próximo não é besteira. Preocupação com o próximo não é besteira. É evangelho de Jesus Cristo. Mas talvez alguém vai dizer, pastor, mas se eu for me preocupar com os problemas dos outros, eu não vou nem resolver os meus. A nossa mente é tão mesquinha, né? Que a gente pensa exatamente isso. Se eu for me dedicar aos outros, coitado de mim, já está difícil do jeito que está. Imagine se eu me preocupar com os outros. O que é que nós vemos acontecer aqui? Eu não vou ler o restante do capítulo, você pode ler em casa. Mas o capítulo termina com as duas tribos recebendo território. Essas duas tribos que disseram, nós vamos à frente para guerrear pelos outros, foram as primeiras a receber terra de Deus. O inimigo diz, se você amar o próximo, você vai se dar mal. Deus diz, se você ajudar os outros, eu vou ajudar você. Se você se dedicar aos outros, eu vou acrescentar na tua vida. Eu vou trazer alegria ao teu coração. Eu vou trazer paz. Eu vou trazer satisfação. Eu vou suprir as tuas necessidades. Isso é evangelho.
Então, eu não queria me alongar, eu só queria perguntar: qual dessas duas atitudes você tem demonstrado na tua vida? Você tem sido egoísta? Você tem sido um cristão egoísta? Ou você tem sido um crente altruísta, que tem os seus objetivos, mas também tem se preocupado com o próximo? Claro que todos nós vamos dizer que somos altruístas, né? Tem até uma auréola em cima da nossa cabeça, né? De tão santos que nós somos. Eu, pastor, sou altruísta demais. Egoísmo não é comigo não, pastor. É? Pois deixa, vamos fazer um teste agora, certo? Vamos ser práticos. Você vai avaliar agora duas coisas. Primeiro, avalia as tuas orações. Só o que a gente vê no nosso mundo é desgraça. É gente sofrendo para todo lado, né? Quanto tempo você tem gasto orando pelos outros? Como é que você começa a tua oração? Você pede por você, por você, por você, por você. Ah, já tinha terminado, aí volta. Abençoa a fulana, não lembro o nome dela, mas abençoa, Deus. As nossas orações denunciam onde está o nosso coração. Você é daqueles que gasta muito tempo orando por si e pouco orando pelos outros? Essa semana eu recebi em casa um irmão de outra igreja que está passando por dificuldades no matrimônio. E nós temos tido algumas conversas, e em uma delas ele me disse: pastor, eu tenho entrado em um propósito de orar pelo meu casamento. Mas pastor, eu não tenho orado apenas pelo meu casamento. Eu sei de um monte de casal que está passando por problemas. E Deus colocou no meu coração para eu orar por eles também. E teve um dia, pastor, achei interessante isso. Teve um dia, pastor, depois de meia-noite, eu estava orando pelos outros casais. E Deus esquentou tanto, mas esquentou tanto o meu coração, que eu cheguei até a falar em línguas, pastor. Era o desejo dele falar em línguas. E ele só conseguiu quando ele estava orando pelos outros. Avalie as tuas orações. Quer saber se você é egoísta ou altruísta? Avalia como você tem orado. Você sabe de muita desgraça, irmão que está passando por problema? Você tem gasto tempo orando por eles? Segundo lugar, avalia os teus objetivos na vida. Eita Deus! O tempo próprio para fazer objetivos é final de ano, né? De dezembro para janeiro. Próximo ano eu quero emagrecer, ficar mais bonito, fazer uma faculdade, terminar o 2º grau, blá, 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 blá. Quantos objetivos você fez em relação ao próximo? Eu tenho visto algo que me entristece muito no meio evangélico. Todos sabem que o nosso país está atravessando uma crise já há algum tempo. Financeira, inclusive. Muitas pessoas desempregadas. Porém, apesar disso, existem pastores que enriquecem cada dia mais. Muitos se tornando pobres, passando necessidade, mas tem pastor enriquecendo cada vez mais, aparecendo até em lista de revista de homens ricos. Eu não tenho esse objetivo. Algum tempo atrás eu passei por uma dificuldade financeira. E aqueles mais próximos se preocuparam. Pastor Sócrates, mamãe, papai, Everardo, Pastor Tiago, e aí? O que nós vamos fazer?
E eu louvo a Deus pela preocupação dos irmãos. Mas eu sou sincero em dizer para vocês, eu nunca quis que apenas a minha situação melhorasse. Eu quero que melhore não apenas para mim, eu quero que melhore para todos vocês também. O que adianta melhorar só para mim? Eu quero que melhore para vocês também. Então eu não vou dizer que eu não tenho objetivos pessoais, eu tenho. Tenho meus objetivos. Eu ainda tenho o objetivo de pregar na Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Se Deus me der saúde, ainda quero um dia concluir. Já preguei em boa parte, mas ainda falta muito. Tenho o objetivo de criar meu filho nos caminhos de Deus. Tenho o objetivo de continuar bonito. Esse está muito difícil, né? Cada dia mais difícil. Mas eu posso ser sincero? Eu fui parar para pensar. E a maior quantidade de objetivos não são mais pessoais. O meu maior número de objetivos são relacionados a vocês. Meu objetivo era receber uma mensagem como eu recebi do irmão Carlos, dizendo, meu amigo, finalmente eu estou empregado. Meu objetivo era receber uma mensagem como da irmã Gleice, dizendo, pastor, muito obrigado, porque o Senhor foi usado essa manhã para tocar o meu coração, para que aquilo que estava parado na minha vida recomeçasse. Meu objetivo é receber uma mensagem de uma irmã dizendo, pastor, fazia tempo que eu queria realizar o sonho de ficar grávida e agora Deus realizou. O meu objetivo é receber mensagens dizendo que você está lendo a palavra de Deus, que você está sendo abençoado na sua família, que você está sendo curado de uma doença, que algo de Deus está acontecendo na tua vida. Meu objetivo ontem à noite, depois que eu fiquei sabendo que uma irmã aqui da igreja estava na UPA com o seu filho com dengue, o meu objetivo era que hoje pela manhã ela me dissesse que estava em casa com o seu filho e foi exatamente essa a notícia que eu recebi. O meu objetivo para os meus copastores, Sócrates e Roberto, é ver que a cada dia vocês estão sendo mais e mais usados pelo Senhor. É por isso que quando vocês dois estão pregando, eu estou aqui sentado. E eu não estou só escutando vocês, não. Eu estou orando por vocês, eu estou intercedendo por vocês, para que Deus abençoe mais e mais a vida de vocês. Meu objetivo é saber que os diáconos estão se firmando mais e mais nos caminhos do Senhor. É saber que o ministro de música está liderando bem o seu ministério. Pastor, isso é besteira. Pastor, o senhor é besta. Sou besta não. Isso é ser crente. Isso é ser cristão. Tenha objetivos pessoais. Mas além deles, coloque as lutas dos outros como as tuas lutas. Os objetivos dos outros como os teus objetivos. As guerras dos outros como as tuas guerras. E assim nós estaremos imitando o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por falar em Jesus, eu quero encerrar com ele. Falei de heróis que se sacrificaram pelo mundo. Mas os heróis dos quais eu falei são fictícios, são imaginários. Mas existia um herói, de carne e osso, de verdade, que estava na glória, mas olhou para mim e para você. E teve como objetivo me salvar
e te salvar. Muitas e muitas vezes Jesus disse para que ele veio. E em uma dessas vezes ele disse: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus poderia ter casado com ele mesmo, porque perfeito só existia ele. Mas ele olhou para mim e para você, viu as nossas imperfeições, viu os nossos pecados, e ele disse: eu quero a igreja, eu quero ele, eu quero ela, eu vou morrer por ele, eu vou morrer por ela. Ele não pensou em si, ele pensou em ti. E agora? Para quem você vai olhar? Vai continuar olhando para o teu próprio umbigo? Vai continuar olhando para os teus próprios projetos? Para os teus planos egoístas? Para aquilo que você planejou fazer da tua vida? Ou não? Você vai abrir mão, como nós cantamos hoje, do que você é, do que você quer ser, do que você planeja ser. Agora você entrega para Ele. Curva a tua cabeça. E fala para Ele aquilo que Ele merece ouvir. Diz para Jesus aquilo que Ele merece que você diga para Ele. Se Jesus merece que você diga para Ele: Jesus, a vida é minha e eu faço dela o que eu quiser, diga isso para Ele. Mas se Jesus merece que você diga assim: Jesus, eu fui como aquelas duas tribos. Eu fui egoísta. Eu fui egocêntrico. Eu fui orgulhoso, orgulhosa. Mas o Senhor me repreendeu através da tua palavra. E hoje eu sei o que o Senhor quer de mim. O Senhor quer a minha humilhação, o Senhor quer o meu amor e o Senhor quer a minha fé. Por isso agora eu me entrego a Ti. Pela primeira vez na minha vida, eu recebo o Senhor como meu Salvador. Ou talvez você já fez isso, mas nessa noite você precisa refazer, renovar o teu compromisso para que ele seja ardente com o Senhor. Deus não quer um servo frio. Deus quer um servo cujo coração arde de desejo de agradar a Ele. Se você não se sente assim essa noite, começa a pedir perdão, porque é isso que Ele merece de você. Um servo com coração ardendo de desejo de servir a Ele. Pede perdão. Pede perdão. Senhor, me ajuda. Eu quero sair daqui incendiado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Eu quero sair daqui, Senhor, incendiado pelo Teu amor. Por não ter pensado em si mesmo, mas ter descido daquele céu maravilhoso, olhado para a cruz que era minha e recebido. O que um Jesus desse merece? Ele merece que você corra agora para os pés dele.